Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre um programa que fez bastante sucesso, programa familiar nos anos 70, né? Começo dos anos 70 até final do próprio anos 70. Um programa que falava sobre a família e que simplesmente foi um sucesso tremendo, tanto na sua terra natal, Estados Unidos, como aqui no Brasil, né? Em 1970 foi produzida a família Petrucci, ou a família Doremi. E logo no ano seguinte, em 1971, a Globo comprou os direitos para poder passar na TV. Foi produzido pelo produtor Bernard Slater, que era um cara já bem conhecido e quis produzir isso daí, ele gostava de produzir programas família, né? E a Screen Gems, né, acabou dando todo incentivo, produzindo esse filme todinho, bancando esse seriado, né, que teve 4 temporadas e teve 96 episódios, né? Então no Brasil chegou em 1971, ficou até 1974, em 77 e até 78 a Bandeirantes comprou os direitos. Bom, isso o seriado baseava-se na matriarca, era diferente porque quem comandava a família era a matriarca. A Shirley Jones, que era a matriarca, né, a atriz que inclusive ganhou um Oscar por Deus e o Pecado, já era uma atriz, apesar de ser idade jovem, tinha nem 40 anos, mas já era uma veterana, né, ganhou o Oscar por Deus e o Pecado, como atriz coadjuvante, e ela aceitou o papel, né, para ser a matriarca. Então era a Shirley Jones fazia o papel de Shirley, a mãe de 5 crianças e de 5 adolescentes. O mais velho era o David Cassidy, que era o Kate Douglas, né, no seriado. Tinha a Susan Day, que era a Laurie. Tinha o Danny Bonaduce, que era o Danny. A Susan Krog, que era a caçulinha. E tinha o Brian Foster, que era o outro menininho, né, então, essa família, ela prestou atenção nele, já que eram garotos prodígio da música, né? E já faziam sucesso no bairro, e já estavam chamando atenção, então ela prestou atenção nas músicas que eles estavam fazendo na garagem e resolveu que ela arrumar bagunça. E ela chamou um executivo, que era o empresário, que era o Sr. Kincaid, que era interpretado pelo ator veterano David Madden, e eles conseguiram produzir um disco, até para testar, para ver se a garotada, né, levava jeito. E o disco fez um tremendo sucesso nas rádios da cidade. Então o que a Shirley fez, a mãe fez? Ela comprou um ônibus, né, que era um tipo ônibus escolar, todo colorido, e com o Sr. Kincaid, que organizava os shows, as músicas, e ela saiu em tour pelos Estados Unidos, em todos os lugares, de costa a costa, e começou a tocar, fazendo shows. Inclusive, eles fizeram shows nos programas mais importantes que tinham, né? O David Letterman e vários outros, que eram o Silvio Santos da época, né? O Edson Sullivan Show, que era praticamente ele que todo o conjunto de música, principalmente famoso, passava pelo programa dele. E a família Doremi foi convidada para ir, né, nesse programa. Então eles começaram a fazer sucesso, só que a Screen Gems contratou músicos de estúdio, que na realidade só quem tocava, só quem cantava era a Shirley, né, a Shirley Jones e o David Cassidy. Os outros não cantavam, não tocavam, era composto por... O David Cassidy, ele compunha também, era muito talentoso, e isso começou a fazer, não só o programa começou a fazer sucesso, como as músicas deles, né? E I Think I Love You foi uma música que fez um tremendo sucesso, que inclusive, em termos de venda, suplantou os Beatles, né? Aquela música Lady Bird, e eles conseguiram ficar em primeiro lugar na Billboard, né?
E começou, essa produção, eles começaram, era para produzir poucos episódios, mas o sucesso foi tanto que eles nem imaginavam, né? Porque foi baseado em cima de um grupo de verdade, uma família de verdade, que foi a família DeCals, né? DeCals fez um tremendo sucesso nos anos 60. E acabou que nos anos 70 eles já haviam, a família já havia se dissipado, era uma família também. E eles pegaram esse reboque aí no sucesso e produziram a família Do Re Mi, né? Em 71, eles foram indicados ao Grammy como o grupo revelação da música norte-americana. Só que eles perderam para os Carpenters, que acabou ganhando como grupo revelação, né? Não é fácil, que os Carpenters é talento puro, aqueles dois irmãos, né? E até hoje o pessoal tira o chapéu para eles. Não deixou de ser, não foi uma derrota, porque perder para os Carpenters não é nenhum demérito. E eles continuaram produzindo seriado e começaram também a fazer shows, começaram a viajar de verdade, né, já que o David Cassidy e a Shirley Jones cantavam, né, tinham talento. E apesar dos shows, na realidade quem ficava nos shows era o David Cassidy e a Shirley Jones, os outros não apresentavam, mas mesmo assim, todos os prêmios que concorriam era para todos, era para o grupo todo. E esse sucesso acabou dando muitas vezes problema para os artistas, porque o sucesso estava arrebatador, né? E o sucesso também, principalmente no nosso país, é na época de fechamento político, e uma viúva com 5 filhos, na sociedade não era bem vista. E principalmente fizeram sucesso com as mulheres, né, com as adolescentes, porque ela quebrava esse paradigma, porque havia muito preconceito com relação a isso daí. Uma viúva jovem, ainda bonita, criando 5 filhos, e isso na vida real, né, só elas que podem dizer o quanto elas sofreram. E ela servia de exemplo para eles, né, serviu de incentivo, de ânimo, e isso causou um tremendo sucesso. A censura, né, ficou meio de olho, mas acabou não se envolvendo, não causou problema. E eles tiveram, principalmente no final dos anos 70, muito trabalho para poder conseguir conter, né, a onda de sucesso, de coisa. Inclusive o David Cassidy, no auge do sucesso dele, acabou posando para uma revista masculina e acabou, né, causando muitos problemas para ele, quase que acabou com a carreira dele, né? E até hoje você ainda pode ver os seriados ainda TV por assinatura, né, streaming, você ainda pode ver ainda a família Do Re Mi, você pode conferir lá, que foi um trabalho muito bem feito, né? Uma família, porque ali resumia-se uma família de músico, né, com a mãe e seus filhos, sua prole. E o David Madden, o Sr. Kincaid, ele servia como se fosse um pai para as crianças, né? Já que elas não tinham uma figura paterna. Então isso causou uma discussão, inclusive, entre sociólogos, psicólogos. Então marcou a época esse seriado, né? É um seriado de época que fez muito sucesso, né? E a TV World, em 2003, acabou reconhecendo toda essa importância. E o David Cassidy acabou recebendo o prêmio, né, do estiloso, né, que é cada roupa dele, acabou criando moda, né, e em 2004 a Susan Dey recebeu outro prêmio, né, como sonho de juventude, né, porque ela também ditou modas, e também era um sonho de toda garota ser igual a ela. E é um programa que, durante os 96 episódios, sempre teve com a censura ligada neles por causa do sucesso e porque o que eles representavam, né? Era família, mas principalmente por ter uma mãe jovem, uma mãe bonita, que era viúva e não havia se casado. Então esse seriado foi importante nesse sentido. O garoto Donny Bonaduce, que era o cabelo ruivo, né, sardento, é um que também fez muito sucesso e acabou sentindo o peso, né, disso tudo, como as crianças sentiram também. Mas aí, inclusive, agora depois ele abandonou a carreira artística e foi ser lutador de MMA, né? A Shirley Jones continuou a carreira dela logo após
o término em 1974 da família Dorremi. Até hoje ela está com 91 anos, vai para 92. E ela continua trabalhando em teatro, continua, né, ainda na carreira artística, mesmo com a idade avançada. O David Cassidy morreu em 2017. Né, eu acho que o sucesso também, isso acabou prejudicando o rapaz. E a Susan Krug também, que era a caçulinha, que era o Dodói, também foi em 2015, acabou falecendo. O Dave Madden faleceu em 2014, né? Mas o legado deles continua. Porque esse seriado aí, ele quebrou um paradigma, porque nenhum programa de televisão havia abordado esse tema, havia entrado nisso daí, tiveram a coragem, né, de abordar. E no Brasil, principalmente, a repercussão foi muito grande, que assustou até os atores, que não imaginavam que a repercussão seria tão forte em um país tão grande como o Brasil. Né? Então a Shirley Jones se viu de exemplo, uma mulher livre, que sabia o que queria, criava os filhos, dava educação, trabalhava e era independente. Então isso aí marcou bastante a geração, por isso eu fiz questão de hoje fazer o programa da família Dorremi, para não passar em branco, porque muitas vezes principalmente a memória do pessoal curta acaba esquecendo a importância de seriado. Ele não é só um seriado legal, é um seriado que marcou a época e quebrou paradigmas. Simplesmente porque, inclusive, eu não sei nem por que a censura não implicou mais com esse seriado, né? Apesar de ser seriado simples, meio até água com açúcar, mas trazia uma mensagem bem forte. E começou a passar de manhã, depois passou para a hora da tarde, e sempre com um grande índice de audiência. Né? Uma mãe que saía com os filhos, conversava, tocavam músicas, e a Screen Gems aproveitou, e foi um tremendo sucesso as músicas deles em shows e tudo mais. Isso daí, e esse sucesso foi que acabou destruindo o seriado, porque eles começaram a se dedicar à música, né? E ainda quando cessou de ser produzido, ainda o sucesso do seriado não estava em alta ainda. Mas infelizmente, né, todos tiveram que pagar um preço pelo seriado, né, pelo sucesso do seriado e por aquilo que ele representava também, porque a pressão estava muito grande, a censura já estava começando a pegar no pé, apesar de ter arrefecido mais no final dos anos 70, mas mesmo assim ainda era bem forte ainda, né? Que para alguns era inadmissível um seriado apresentar uma viúva e criando 5 filhos. Eles achavam que era um mau exemplo, mas acabou sobrevivendo, acabou mandando a mensagem que eles queriam, né? E além de que mesmo, por exemplo, os DeCals, que é a família original dos anos 60, eles mesmos eram cobrados, e cobrado forte. E para você ver, o seriado não foi diferente. É um seriado que marcou, e até hoje, né, as pessoas curtem, seja no YouTube, seja nos canais onde passam os seriados antigos, os seriados cults, né? E hoje ainda tem nos Estados Unidos, tem bastante fã-clube da família Dorremi. No Brasil tem bastante fãs, eu acredito que tem 1 ou 2 fãs-clubes que eu conheço, mas, né, mais um seriado que marcou, e eu lembro que a gente chegava da escola e a gente ficava esperando o seriado da família Dorremi, principalmente as minhas irmãs, né, que adoravam esse seriado, como a maioria das mulheres. Então é um seriado que incomodou, mas era um seriado adorável, um seriado que mandava uma mensagem que as mulheres poderiam muito bem ser empoderadas. Isso naquela época, que elas poderiam ser livres. Isso não era demérito nenhum, né? E um seriado muito gostoso de se assistir, com muita alegria, com muita leveza. E a família Dorremi marcou época, né? Eu acredito que nenhuma sitcom hoje não conseguiu entender, fazer o que no caso que eles fizeram. Não sei se foi intencional, se não foi, mas a família Dorremi marcou época, né? E quem não assistiu, por favor, dê uma olhada, pode dar uma olhada no YouTube e assistir o episódio, que você vai ver a qualidade, o trabalho que foi feito e por que repercutiu tanto naquela época a família Dorremi.
Foi um sucesso tremendo, um sucesso estrondoso, e as músicas deles também fizeram bastante sucesso. Mesmo somente a Shirley Jones e o David Cassidy que cantavam, né? Mas o prêmio era para todos. E a família do Remy hoje é considerado cult, né? Os fãs adoram. E fez 50 anos em 2025, né? Chegou a ser até algumas pessoas ventilar que poderia surgir um filme, né? Filme Reunião é difícil porque só tem 2 ou 3 vivos, mas a gente espera que poderia ser feita uma homenagem, algo importante, porque eles foram importantes não só para a televisão, mas também para a sociedade, né? Abriu caminho para as mulheres. Ok, pessoal? Quem não assistiu, assista no YouTube, ou de vez em quando passa na TV, né? Filmes antigos aí você pode assistir, e você vai ver a qualidade e por que esse seriado fez tanto sucesso. Assistam Família do Remy, pessoal, ok? Então a gente vai terminando por aqui. Ainda tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas pode ficar para outra oportunidade, uma história mais abrangente desse seriado que marcou época. É um seriado que eu mesmo adoro. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.